Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 181. A busca desesperada de Conan pela verdade. Danzo, o rei bode expiatório. Yuzuki descansava tranquilamente em um apartamento luxuoso dentro das fronteiras de Amegakure. Ele olhou para a mulher em seus braços, então falou calmamente. Como é sua primeira vez, posso lhe dar respostas para 2 perguntas. Depois de um dia extremamente intenso, Conan estava agora completamente exausta, seu corpo experimentando choques de prazer a cada movimento. Ela tinha certeza de que se tentasse se levantar agora, entraria em colapso de fraqueza. Este foi o resultado da intensa batalha entre ela e Yuzuki. Para ser honesta, ela estava disposta a sacrificar tudo para saber a verdade. Ela já tinha ido tão longe. Afinal, além de si mesma, ela não tinha mais nada para sacrificar. Conan, se contorcendo em seus braços devido às suas mãos travessas, o fez olhar para ela e disse, você disse que o Rinnegan de Nagato não é dele. De quem é? Por que eles colocaram nele? Qual era a verdadeira intenção deles? Além disso, aquele homem mascarado que afirma ser Madara Uchiha. Qual é o seu verdadeiro propósito para se aproximar da nossa Akatsuki? E ela estava rapidamente disparando as perguntas que mais queria que fossem respondidas. Yuzuki cutucou levemente sua orelha e disse primeira pergunta, o Rinnegan de Nagato é dele ou não? Resposta, o Rinnegan dele certamente não é dele. Ele pertence a Madara Uchiha. O Madara mencionado aqui é o verdadeiro, não aquele impostor mascarado. Depois que ele terminou de falar, o rosto de Conan estava cheio de confusão. Impossível. Madara Uchiha era um ninja do período dos estados combatentes. Ele não poderia estar vivo agora. Há muitos detalhes que você não sabe sobre isso. Yuzuki riu levemente. Diga-me. Ela disse com urgência. Ele continuou. Agora, vou responder sua segunda pergunta. Por que eles transplantaram o Rinnegan para Nagato? É porque Madara viu potencial nele. Além disso, seu objetivo era usar essa nova marionete no futuro para executar o caminho exterior, técnica Sansara da vida celestial. Nagato deve ter lhe contado sobre esse jutsu proibido, certo? Yuzuki inclinou a cabeça, olhando para Conan ao seu lado. Ela sentiu levemente. Ela realmente sabia sobre esse jutsu proibido. No entanto, o custo era terrivelmente alto. Consumia a força vital da pessoa. Portanto, Madara Uchiha transplantou seu próprio Rinnegan para Nagato. O propósito era que em um momento apropriado no futuro, ele pudesse ser ressuscitado. Depois que ele terminou de falar, ele sorriu levemente. Tudo bem, eu respondi suas 2 perguntas. Mas eu... Ao ouvir isso, Conan mordeu o lábio com força. Ela ainda tinha tantas perguntas que permaneciam sem resposta. Quem realmente era aquele misterioso homem mascarado que dizia ser Madara Uchiha? E qual era aquele misterioso plano do Tsukuyomi infinito? Além disso, Yuzuki já havia lhe dito antes, a morte de Yaiko havia mais do que aparentava. Eu quero saber mais respostas. Nos olhos de Conan, havia um olhar de determinação. Então ela tomou a iniciativa. Até Yuzuki não conseguiu evitar estalar a língua. Parecia que o desejo por conhecimento a havia consumido completamente. Um dia e uma noite depois, Conan se esforçou para fazer a pergunta que estava queimando em sua mente. A morte de Yaiko. Você mencionou antes que havia mais do que aparenta. Eu quero saber a verdade sobre isso. Em seus olhos, um brilho de clareza brilhou. Ela pensou, perguntando dessa forma, você deve me contar tudo agora, certo? TSK. Eu não esperava por isso, Conan. Você é bem gananciosa, não é? Tentando extrair tanta informação de mim em apenas uma noite? Yuzuki viu sem esforço através dos pensamentos dela. Ao ouvir isso, as bochechas de Conan ficaram vermelhas. No entanto, ela ainda o olhava fixamente, determinada a saber a verdade sobre esse assunto. Tudo bem. Vendo o quanto você tentou, eu vou te contar. Ele estalou a língua, na verdade, você deve ter ficado muito curioso na época. Anzo da Salamandra que concordou em negociar com você. Porque ele te traiu de repente, certo? Sim. Ao ouvir isso, ela imediatamente cerrou os punhos. Esse assunto sempre a intrigou. Após a morte de Yaiko, Nagato se voltou para o lado negro. Logo depois, ele aniquilou completamente todas as forças de Anzo. Como resultado, o segredo por trás desse incidente parecia ter sido selado para sempre. E agora, ela estava extremamente ansiosa para ouvir a verdade sobre o incidente daquele ano da boca dele. Naquela época, aquele cara, Anzo o Salamandra, estava de fato planejando se reconciliar com sua recém-formada Akatsuki. No entanto, no meio do caminho, ele encontrou um rei bode expiatório. Rei bode expiatório? Ao ouvir esse termo um tanto dramático, Conan não conseguiu deixar de ficar curioso. Danzo Shimura, o líder da raiz em Konoha. Yuzuki continuou, ele estava realizando outra missão em Amegakure naquela época, e foi por causa disso que ele descobriu sua recém-emergente Akatsuki. Quanto a Danzo, ele é um homem mesquinho. Ele suspirou quando ele descobriu que havia uma organização bastante forte em Ami. Seu primeiro pensamento foi eliminar você. Capítulo 182. O país da chuva se funde. Completamente sob o controle de Yuzuki. O quê? As sobrancelhas de Conan franziram profundamente quando ela ouviu isso. Ela disse em voz baixa, Danzo está louco? Somos uma força dentro do país da chuva. Não importa o quanto nos desenvolvamos, não provocaríamos Konoha ativamente. É inútil. Yuzuki balançou a cabeça levemente. Danzo não suporta ver nenhuma outra força crescer forte. Ele deseja que todas as pessoas poderosas do mundo morram, deixando apenas suas próprias forças.
Nesse momento, a expressão de Conan ficou irritada. Vendo isso, ele continuou. Após testemunhar a ascensão da sua organização Akatsuki, Danzo se sentiu ameaçado. Ele tirou vantagem da natureza paranoica de Anzo e se aliou a ele nos bastidores. É por isso que os eventos daquele dia ocorreram. Quanto ao que aconteceu depois, suponho que não preciso dizer muito mais. Depois que Yuzuki terminou de falar, ela silenciosamente assentiu com a cabeça. Ela era muito inteligente. A explicação dele a ajudou a entender completamente por que Anzo havia enviado pessoas para sequestrá-la naquela época, usando-a para criar uma divisão entre Nagato e Aiko. Então, por trás de tudo, era Danzo Shimura de Konogakakuri quem estava puxando os cordões. Danzo Shimura, eu definitivamente vou te matar. Conan direcionou todo o ódio de seu coração para o homem. Vendo isso, Yuzuki estalou a língua. Aquele velho bastardo Danzo já foi reduzido a carne moída. Eu o matei sem deixar rastros. Ah, e eu exterminei todo o seu clã Shimura também. Ouvindo isso, Conan não conseguiu evitar engolir em seco. Esse homem era realmente implacável. No entanto, não é impossível se você quiser se vingar. Ele disse calmamente após pensar por um momento, afinal, para mim, ressuscitar alguém é bem fácil. Nesse momento, seus olhos imediatamente se encheram de esperança e luz. Ah, então, quem é aquele homem mascarado? Conan perguntou, ajustando sua respiração. Falaremos sobre isso mais tarde. Primeiro, vá como sua pessoa anjo da Akatsuki e notifique todos os moradores do País da Chuva. Então complete a fusão com o País do Fogo. Dessa forma, os moradores do País da Chuva terão segurança básica em suas vidas futuras. Yuzuki instruiu. Hein? Seu lindo rosto estava cheio de descrença. Conan mal conseguia acreditar que Yuzuki Kamizuki, conhecido como o Diabo, realmente consideraria os moradores comuns da Terra da Chuva. O que? Ele levantou as sobrancelhas levemente. Pela expressão no rosto dela, ele já sabia o que ela estava pensando. O quê? Você realmente acha que eu sou um grande tirano? Vá perguntar por aí lá fora. Eu já intimidei pessoas comuns? Aqueles que eu mato são todos pessoas que se opõem completamente a mim. Yuzuki olhou para Conan, que estava por perto, e então sorriu. Parece que você ainda não acredita em mim. Então só há um jeito. Hora da punição. Conan ainda não havia reagido. A punição já havia começado. 3 dias depois, em Amegakuri. 4 ou 5 dias atrás, a técnica Tigre da Chuva à vontade que cobria toda a Terra da Chuva terminou. O país inteiro finalmente deu boas-vindas ao sol há muito ausente. No início da manhã, Conan flutuava silenciosamente em sua forma angelical acima da Terra. Junto com Yuzuki ao lado dela, eles olhavam para Megakuri abaixo. De agora em diante, a Terra da Chuva se fundirá completamente com a Terra da Água de Yuzuki Kamizuki, junto com a Terra do Fogo ao redor. Depois vieram os anúncios. Conan usou continuamente sua dança do Shikigami para criar anúncios de papel, informando todos os aldeões dentro da Terra da Chuva. Para esses aldeões, paz e estabilidade eram suas principais preocupações. Quando essas pessoas ouviram que sua Terra da Chuva havia se fundido com a Terra da Água e se tornado uma vila ninja subordinada a Yuzuki Kamizuki, a excitação se espalhou por seus rostos. Para pequenas vilas ninjas como a Megakuri, depender de vilas ninjas maiores era necessário. Além disso, eles estavam agora sob a proteção de alguém como o Deus da Morte, uma figura imponente. Após completar a notificação, Conan soltou um leve suspiro. Suor apareceu em sua testa. Sob o controle de Yuzuki, ela estava apenas exibindo a força de um Chunin. Usar uma dança de Shikigami em tão grande escala para notificar os moradores da Terra da Chuva era um tanto extenuante. Segure e firme, Yuzuki disse, olhando para a forma instável dela ao lado dele. Então ele sorriu. Embora Conan estivesse extremamente relutante, ela não teve escolha. Ela obedientemente veio até a frente dele e abraçou seu braço. Bang! No instante seguinte, sua velocidade aumentou rapidamente. Os assuntos da Terra da Chuva seriam tratados por outra pessoa. Por enquanto, eles retornariam a Kirigakuri primeiro. Enquanto isso, dentro da Terra da Grama, nas profundezas ocultas da floresta subterrânea, várias figuras reunidas aqui, ocupadas no trabalho. Capítulo 183. O cadáver de Madara. O seguro duplo de Orochimaru. Terra da Grama. Esta é a nova base estabelecida por Orochimaru e Obito. Kamui. Neste momento, o espaço ilusório começou a se distorcer. Pouco depois, Obito apareceu lentamente. Como foi? Qual é a situação com Akatsuki? Orochimaru perguntou sem virar a cabeça. Comparativamente falando, ele estava mais interessado na pesquisa que tinha em mãos. Aniquilação total. Apenas o corpo de Nagato foi encontrado. Parece que Conan foi levada por Yuzuki Kamizuki e a Terra da Chuva também se fundiu completamente com a Terra da Água. Na voz de Obito havia um tom de indiferença. Como se a destruição da Akatsuki para ele fosse apenas uma questão pequena e comum. Orochimaru apenas respondeu com um som. Então ele perdeu todo o interesse. Comparativamente falando, ele preferia focar no trabalho em suas mãos. Por exemplo, essa coisa diante dele é o cadáver de Madara. Madara Uchiha realmente faz jus ao seu nome. Após transplantar as células de Hashirama Senju, ele despertou o Rinnegan à força. TSK, TSK, TSK. Ele estalou a língua neste momento, olhando com admiração para o cadáver diante dele. Nesse momento, Obito falou em voz baixa. Quanto tempo levará para aperfeiçoar completamente seu Edo Tensei?
Pelo bem do plano Tsukuyomi infinito, ele já sabia que definitivamente não seria páreo para Yuzuki. Então, neste momento, era necessário ressuscitar o verdadeiro Madara. No entanto, ele não queria que ele fosse totalmente ressuscitado em carne e osso. Portanto, a técnica Edo Tensei era atualmente sua melhor opção. Afinal, quem está sendo ressuscitado dessa vez não é uma pessoa comum. Naturalmente, precisamos fazer preparativos cuidadosos. Caso contrário, uma situação incontrolável não é o que você quer ver, certo? Madara Uchiha. Orochimaru soltou uma risada rouca neste momento, então olhou para o falso mascarado Madara diante dele. Ao ouvir isso, Obito bufou friamente. Não temos muito tempo. Aquele Yuzuki Kamizuki, ele pode encontrar esse lugar a qualquer momento. Precisamos nos apressar. Ele disse friamente. Não se preocupe. Dê-me mais um mês e eu posso eliminar todas as desvantagens da técnica Edo Tensei. Até lá, será hora de você fazer sua jogada. Orochimaru disse calmamente. Seria melhor. Obito bufou friamente e então saiu do lugar. Nesse momento, Kabuto caminhou lentamente até seu mestre e perguntou em voz baixa, Senhor Orochimaru, quem exatamente é ele? Ao ouvir isso, Orochimaru sorriu levemente. Não importa quem ele seja. Mesmo que ele não seja Madara Uchiha, deve haver alguém trabalhando com ele. Como está indo? Tudo está progredindo bem? Muito suavemente. Kabuto disse em voz baixa, estima-se que em mais 2 semanas, podemos cultivar um recipiente absolutamente poderoso. Até lá, ele pode ser usado como recipiente para Madara Uchiha após o Edo Tensei. Isso é bom. Orochimaru soltou uma risada rouca. Então, seu olhar piscou levemente. Neste momento, Kabuto olhou ao redor. Depois de se certificar de que apenas ele e Orochimaru estavam em toda a sala secreta, ele finalmente falou em voz baixa, Lorde Orochimaru. O corpo preparado para Madara Uchiha está quase completo. No entanto, o outro recipiente que você me pediu para preparar antes. Eu me pergunto, para quem ele foi preparado? É, para você, Lorde Orochimaru? Ele perguntou muito curiosamente neste momento. Afinal, esse segredo, Orochimaru havia dito a ele para não deixar o homem mascarado saber. Então, durante esse período, isso foi feito em segredo. Claro que não. Orochimaru balançou a cabeça levemente. Este é apenas outro seguro meu. Se até lá realmente não conseguirmos controlar Madara Uchiha, também executarei o Edo Tensei em Hashirama Senju. Afinal, um brilho brilhou em seus olhos. Os meios para subjugar Madara Uchiha para nós, provavelmente só ressuscitando Hashirama Senju através do Edo Tensei funcionará. Além disso, devemos garantir que o receptáculo Edo Tensei de Hashirama esteja no mesmo nível do receptáculo de Madara. Preciso que ambos sejam capazes de exercer sua força máxima de quando estavam vivos. Em seus olhos havia um olhar animado. A pesquisa científica não conhece limites, especialmente para um cientista louco como ele. Sim, Senhor Orochimaru. Ouvindo isso, Kabuto finalmente assentiu pesadamente. Ao mesmo tempo, ele também passou a admirar mais seu mestre em seu coração. Como esperado do Lorde Orochimaru a quem ele segue. Ele pensa em tudo. Enquanto o plano Edo Tensei de Orochimaru estava progredindo a todo vapor, Yuzuki já havia levado Konan para o último andar do prédio de escritórios da Anbu em Kerigakuri. De agora em diante você vai morar aqui. Mikoto, ensine a ela as regras e coisas assim. Depois de trazê-la, ele a entregou para Mikoto. Mikoto olhou para Konan à sua frente e não conseguiu evitar murmurar em seu coração. Outra linda mulher sequestrada sabe-se lá de onde. Capítulo 184. Vamos enlouquecer por um mês primeiro. A grande tendência de alta unificação no mundo ninja. 2 dias depois, Konan deitou-se gentilmente na cama. Ela perguntou suavemente, sua respiração como orquídeas, mestre, agora posso saber quem é aquele homem mascarado? Qual é o propósito dele em manipular a Akatsuki por trás das cenas? Depois de 2 dias de serviço dedicado, ela finalmente recebeu a aprovação satisfeita de seu mestre. Yuzuki, sentado ao lado dela, sorriu gentilmente. Ele? O nome dele é Obito Uchiha, um membro do clã Uchiha. Ele é uma pessoa lamentável, mas eu não sinto pena dele. Ele continuou calmamente. Desde a infância, ele sempre foi gentil com os moradores, frequentemente ajudando os idosos. Embora seu desempenho acadêmico não fosse ótimo, ele era bem popular. Infelizmente, apesar de seus esforços desesperados para alcançar seu rival, ele não conseguiu. Mais tarde, durante uma missão, eles tiveram um desentendimento. Havia uma ninja médica no esquadrão deles, Obito queria salvá-la, mas Kakashi recusou. Yuzuki estalou a língua. Ele então elaborou sobre como Obito foi encontrado pelo velho Madara, usado por ele, despertou o Mangekyou Sharingan, desceu para a escuridão e, eventualmente, encontrou a Akatsuki. Eles começaram a usar um ao outro. Ele respirou fundo. Resumindo, é uma relação de exploração completamente mútua. Madara usa Obito para fazer suas vontades. Obito usa o plano Tsukuyomi infinito de Madara para criar um mundo com Rin nele. Sua Akatsuki, após a morte de Yaiko, usou Obito por sua vez, querendo seu poder para ajudar a capturar as bestas com cauda. E Obito, é claro, faz o mesmo. Ele usa sua organização Akatsuki para ajudá-lo a capturar as bestas com cauda. Uma vez que ele transplanta o Rinnegan, ele pode usar totalmente seu poder. É uma relação de exploração completa do começo ao fim. Uma expressão chocada apareceu no rosto de Konan. Ela nunca imaginou que isso envolveria tantas coisas. Mestre, como? Como você sabe de tudo isso? Eu não acho que você seja mais velho que eu.
Ela mordeu o lábio, fazendo a pergunta que ela mais queria que fosse respondida. Afinal, Yuzuki parecia ter no máximo 20 anos. Como ele poderia saber sobre eventos secretos de décadas atrás? Eu já disse isso antes. Em todo mundo ninja não há nada que eu não saiba. Um sorriso confiante apareceu em seu rosto. Claro, como alguém que fez a travessia, se ele não conseguia se lembrar desses pequenos detalhes, que tipo de viajante interdimensional ele seria? Descansou bem? Ele olhou para o luar lá fora, então sorriu maliciosamente. Ainda é cedo. Vamos continuar. Ouvindo isso, Conan tremeu levemente. Então, com o rosto corado, ela disse MMM. Meio mês depois, o mundo ninja inteiro entrou em um estado de estabilidade sem precedentes. Yuzuki assumiu o controle completo das 5 grandes vilas ninja. A Terra do Fogo, Vento, Terra, Relâmpago e Água. Todas as principais vilas ninjas, exceto a própria Terra da Água, agora existiam apenas no nome. A Terra do Relâmpago era há muito tempo posse de Yuzuki. A Terra do Fogo havia se tornado sua vila subordinada. Quanto às terras da Terra e do Vento, seus Kages haviam se submetido completamente à sua autoridade. Não era exagero dizer que todo mundo ninja estava agora sob seu controle. Até mesmo a Terra do Ferro, que havia reivindicado neutralidade por anos, havia escolhido ativamente se alinhar à Terra da Água apenas 10 dias atrás. O surgimento de Yuzuki trouxe uma situação repentina e altamente unificada em todo o mundo ninja. E por trás de tudo isso, seus ideais inabaláveis. Kerigakuri. Dentro de uma mansão extremamente luxuosa. Esta era a residência privada e exclusiva de Yuzuki que ele havia ordenado que fosse construída. Afinal, ele precisava de um lugar para relaxar de tempos em tempos com sua comitiva de servos. Na piscina, Yuzuki reclinou-se confortavelmente em uma cadeira de balanço. Atrás dele, Mabui balançou gentilmente a cadeira. Com o tempo, eles resolveram suas diferenças. Embora fosse um homem de palavra, ele a aceitou novamente após receber amplas desculpas. Samui e Tsunade estavam descascando uvas e dando-as para ele. Na piscina, Mikoto e Kushina brincavam ao lado de Pakura e Igal. Shizune e Conan se ocupavam preparando o almoço ali perto. Todas essas mulheres se entregaram a Yuzuki e, mais importante, elas aceitaram esse fato. Às vezes, a aceitação calma permite que se viva mais livre e facilmente. Além disso, todo mundo ninja agora estava caminhando para uma era de paz absoluta e grande unificação. Para eles, isso deveria ser uma fonte de felicidade. Esse tipo de vida é verdadeiramente divino. Yuzuki refletiu contente, saboreando a cena diante dele. Palmas, palmas. Ele se levantou lentamente e então se virou para as mulheres com um sorriso travesso. Decidi algo maravilhoso. Vamos fazer isso por um mês. Ouvindo isso, as mulheres imediatamente entenderam suas intenções. Claro, elas sabiam o que ele tinha em mente. Todos concordaram com a cabeça, entendidos. Então vamos começar a festa. Yuzuki sorriu. Sem hesitar, ele pulou no abraço acolhedor das mulheres. Enquanto isso, em uma base subterrânea na Terra da Grama, Orochimaru examinou freneticamente sua notável criação diante dele. Em breve, estará completo. Ele sibilou de excitação. Capítulo 185. Os corpos vasos de Madara e Hashirama. A loucura de Orochimaru. Orochimaru estava em um estado de extrema excitação. Diante dele estavam 2 de suas criações mais perfeitas. À esquerda estava Madara Uchiha, e à direita estava ninguém menos que Hashirama Senju. Este foi o resultado do mês passado. Ele tinha colocado todos os seus esforços na criação desses poderosos vasos de reanimação. Se esses 2 recipientes fossem usados por Hashirama e Madara, o poder desses lendários shinobi seria restaurado ao seu auge absoluto em questão de minutos. Perfeito. Absolutamente perfeito. Ha. Orochimaru riu loucamente em seu coração. No entanto, na superfície, ele manteve um comportamento calmo e composto. Afinal, ele considerava sua imagem pública muito importante. Senhor Orochimaru, podemos realizar o Edo Tensei a qualquer momento. Kabuto se aproximou dele com dados importantes em mãos. Essas 2 naves de reanimação estavam se aproximando da perfeição absoluta. A qualquer momento, o jutsu poderia ser executado. Primeiro, esconda o recipiente de Hashirama. Orochimaru disse lentamente, então vai e informe aquele homem mascarado que podemos reviver Madara a qualquer momento. Quanto a revivê-lo ou não, isso caberá a ele. Não precisamos tomar essa decisão por ele. Depois de ouvir suas palavras, Kabuto rapidamente assentiu. Afinal, Hashirama era o trunfo final deles. Além disso, eles não podiam deixar o homem mascarado saber disso. Kerigakuri mais de um mês. Durante esse longo período, os dias de Yuzuki foram nada menos que extravagantes, luxuosos e decadentes, para dizer o mínimo. Entretanto, como ele havia dito antes, depois de lutar em guerras por tantos anos, ele não poderia se divertir um pouco. Dentro da luxuosa vila, Yuzuki descansava confortavelmente no abraço de Tsunade. Durante esse tempo, sua proeza tinha sido pessoalmente experimentada por todas as mulheres. Só poderia ser descrito como aterrorizante. Na verdade, eles tinham certeza de uma coisa. Yuzuki definitivamente não era humano, nem mesmo uma besta, mas um deus, uma divindade. E ele, com seu corpo divino, os conquistou completamente. Meia hora depois, Yuzuki retornou ao último andar da sede da Anbu em Keri. Lord Yuzuki. Conseguimos rastrear Orochimaru e seu grupo. No mês passado, localizarmos com sucesso 17 de suas bases e as destruímos completamente.
Agora, apenas a Terra da Grama permanece inexplorada. De acordo com informações de Kizami, ele parece ter localizado sua base. Aguardamos suas próximas ordens, Lord Yuzuki. Mangetsu relatou respeitosamente. Após receber essa informação em primeira mão, Mangetsu foi imediatamente procurar Yuzuki e dar a notícia. Yuzuki assentiu levemente. É hora de resolver as coisas com eles. Mangetsu, sim. Ele respondeu prontamente. Leve algumas pessoas e venha comigo para a Terra da Grama. Yuzuki disse com um leve sorriso. Ao ouvir isso, Mangetsu imediatamente assentiu, sim. Depois de dizer isso, ele saiu rapidamente para se preparar para a missão. Ao mesmo tempo, Tsunade se aproximou silenciosamente por trás. Fazendo beicinho, ela perguntou, mestre, você está indo para a Terra da Grama? Para encontrar o último membro da Akatsuki? Quando ela terminou de falar, Konan apareceu de repente, indo rapidamente para o lado de Yuzuki. Os olhos dela estavam cheios de esperança. Afinal, ele havia prometido a ela antes. Assim que encontrasse o verdadeiro cérebro por trás da Akatsuki, ele a levaria junto. Leve-me, mestre. Não serei um fardo para você. Ela disse com urgência. Eu também. Leve-me com você. Tsunade, para não ficar para trás, disse ansiosamente. Dessa vez vamos lutar. Além disso, o inimigo certamente preparou uma grande recepção para nós. Tem certeza de que quer vir? Você pode acabar morto, sabia? Yuzuki disse, incapaz de reprimir um sorriso. Esse tipo de luta seria melhor sem o envolvimento deles. Seria mais fácil para ele lidar com as coisas sozinho. Ele já era tão poderoso que não tinha certeza de quanta força poderia liberar, mesmo se contivesse ao máximo. Além disso, fazia muito tempo que ele não queria liberar completamente seu poder. Era como estar acorrentado por eras e finalmente se libertar. Hahaha. Essa velha senhora está indo para a luta. Faz tanto tempo que não tem uma boa briga. Estou morrendo por um pouco de ação. Tsunade exclamou, balançando os punhos e rindo alto sem se conter. Ao lado dela, Konan falou com um olhar determinado. Eu quero ver esse cara morrer. Se não fosse por ele, talvez a Akatsuki não tivesse se tornado o que é agora. Embora, eu sei que se ele não tivesse agido, outra pessoa teria agido. Mas ainda assim, eu só quero vê-lo morrer. Enquanto ela dizia isso, ela já estava rangendo os dentes. Nesse momento, Mikoto, Kushina e as outras mulheres se aproximaram, expressando seu desejo de acompanhá-lo. Vendo isso, Yuzuki não pôde deixar de se sentir sobrecarregado. Mikoto, vocês todos deveriam ficar aqui. Vou levar Konan e Tsunade comigo. Afinal, entre todas as mulheres, apenas as duas tinham força decente. As outras eram um pouco mais fracas. Além disso, Kurama já havia sido extraído de Kushina. Agora ele havia se transformado completamente na besta guardiã de Kerigakuri. Capítulo 186. Kurama humanizado. O irmão mais velho me trata melhor. O irmão mais velho é o maior. Kurama. Yuzuki gritou suavemente. De repente, um flash de luz carmesim apareceu do lado de fora da janela. Um 9 caudas em miniatura se materializou na sala. Irmão mais velho, o que posso fazer por você? Ao vê-lo, Kurama imediatamente se tornou respeitoso, sua pequena cabeça balançando continuamente sem um único movimento desnecessário. Vou fazer uma viagem para a Terra da Grama. Provavelmente estarei de volta em 3 a 5 dias. Yuzuki disse com um sorriso, enquanto eu estiver longe da vila, alguns encrenqueiros podem aparecer. Quando isso acontecer, apenas lide com eles como achar melhor. Sem problemas, irmão mais velho. Pode ir sem se preocupar. Deixe todas as cunhadas comigo. Kurama deu um tapinha no peito dele, garantindo. Entretanto, ao ouvir essas palavras, o canto da boca de Yuzuki se contraiu levemente. O que significava você pode ir sem se preocupar, e deixe todas as cunhadas comigo. Embora fosse uma besta com cauda, ouvir isso ainda era um pouco irritante. Kurama, vem aqui. Tenho algo bom para você. Os olhos de Yuzuki rolaram enquanto o canto de sua boca lentamente se curvou em um sorriso, hehe. Após ouvir sua risada, Kurama não conseguiu evitar engolir em seco. Ele disse algo errado? Não deveria, certo? Ele estava trabalhando tão diligentemente para ele. Ele coçou a cabeça, mas ainda assim obedientemente veio até ele. Olha, o que é isso? Neste momento, Yuzuki era como um mágico. Em sua palma originalmente vazia, uma garrafa de poção rosa apareceu de repente. As mulheres atrás dele, ao verem a poção rosa em sua mão, não conseguiram deixar de arregalar os olhos. Que coisa boa foi essa? Qualquer poção que Yuzuki traz parece ter uma função específica. Por exemplo, na festa anterior, ele generosamente distribuiu muitas poções da juventude eterna. O que é isso, mestre? Tsunade não conseguiu conter sua curiosidade e perguntou com interesse. Não é nada especial. Apenas algo que causará uma grande mudança depois de beber. A boca de Yuzuki se curvou em um sorriso. Vem aqui, Kurama. Abra sua boca. Irmão mais velho, posso não beber? Kurama, vendo sua expressão, imediatamente se sentiu desconfortável. Essa coisa, não pode ser veneno, pode? Não, você não pode recusar. Apresse-se. Vou lhe dar 2 escolhas. Primeiro, vou lhe dar uma surra, depois forçá-lo a beber. Segundo, você mesmo bebe obedientemente. Yuzuki ameaçou com o sorriso mais pacífico que tinha em estoque. Não, irmão mais velho. Eu vou beber, ok? Kurama estava à beira das lágrimas. Sem outra escolha, ele pegou o frasco de poção rosa e, sob o olhar atento de Yuzuki, bebeu tudo de uma vez. Para ser honesto, o sabor era muito bom, sabor morango. Quente, tão quente. Ah, irmão mais velho,
Eu vou morrer? De jeito nenhum. Esse grande eu nem aproveitou a vida direito ainda. Ainda tem tanta comida deliciosa, bebida e coisas divertidas esperando por esse grande eu. Kurama se contorcia de dor no chão, balançando para a esquerda e para a direita. No segundo seguinte, seu corpo de repente começou a mudar. E a jornada de humanização começou. Isso mesmo, o plano de Yuzuki era simples. Afinal, Kurama estava vagando pela vila em sua forma 9 caudas por um bom tempo. Embora não fugisse, poderia causar problemas para os moradores. Além disso, era fácil para informações vazarem. E agora mesmo ele tinha gasto uma fortuna. Ele usou 1 milhão de pontos de vilão para comprar a poção de humanização, que pode fazer criaturas inteligentes não humanas evoluírem diretamente para a forma humana. Claro, ela também pode voltar à sua forma original a qualquer hora, em qualquer lugar. Enquanto a poção de humanização azul transforma criaturas inteligentes não humanas em machos, a poção rosa naturalmente as transforma em fêmeas. Somente depois de se tornar mulher Yuzuki se sentiria à vontade para deixar todas essas cunhadas para Kurama cuidar. Presumivelmente, irmãzinha, você deve entender as intenções do seu irmão mais velho, certo? Yuzuki olhou para Kurama, que já havia se transformado em uma garota humana antes dele. Ele assentiu com grande satisfação. Bom, muito bom. Kurama de repente se levantou do chão e rapidamente se examinou. Ufa, graças a Deus. Eu não morri. Espera. Minha voz. Minha aparência. Puta merda? Esse ainda é o grande eu? Ela imediatamente correu para a janela. Olhando para seu reflexo, ela se maravilhou. Não é essa a aparência de uma garota humana? Ela foi transformada em humana? Se for esse o caso, ela pode fazer tudo o que os humanos fazem? Uau! Grande irmão. Irmão mais velho. Kurama correu para o lado de Yuzuki. Tomada pela emoção, ela exclamou, irmão mais velho. Eu sabia. Você me trata muito bem. Ha ha ha. Irmão mais velho é o melhor. Capítulo 187. Edo Tensei pronto a qualquer momento. O plano de óbito começa. Yuzuki olhou para Kurama, que estava constantemente acariciando. Tudo bem. Estou deixando todas as cunhadas aos seus cuidados. Estou contando com você. Ele disse calmamente. Ao ouvir isso, Kurama imediatamente bateu no peito. Não se preocupe, mano. Eu protegerei bem as cunhadas. Yuzuki respirou fundo e saiu com Tsunade e Konan. Entretanto, naquele momento, Kurama virou a cabeça para trás como uma tsundere e olhou para Mikoto, Kushina e as outras mulheres. Espere um minuto. Por que todos esses olhares femininos em minha direção mudaram? Hehehe. Eu nunca teria pensado que o mestre tinha uma técnica tão bizarra e imprevisível. 9 caudas. Kushina se aproximou dela com um sorriso. Ela tocou a cabeça de Kurama e começou a despenteá-la rudemente. Hehehe. Eu nunca teria pensado. 9 caudas. Você parece muito fofa como uma garota. No entanto, você estava dentro da minha barriga antes, me torturando a ponto de eu desejar estar morta. Agora, é hora de você aceitar minha punição. Ahahaha. A sala inteira estava cheia de risadas dela. Nesse momento, Kurama, olhando para Mikoto, Kushina e as outras mulheres ao seu redor, não conseguiu evitar engolir em seco. Ei, vocês! Vocês mulheres! O que vocês estão planejando fazer? Não, irmãozão, me salve. Ela foi impiedosamente arrastada por eles. E as consequências foram bem severas. Afinal, eles tinham sido mandados por Kurama bastante naquela época. Agora que sua oponente tinha se transformado em uma garotinha, eles naturalmente tinham que puni-la adequadamente. Caso contrário, o ressentimento em seus corações não seria satisfeito. Neste momento, Yuzuki já havia pegado Konan e Tsunade e deixado Kirigakuri. Já que Obito começou a provocá-lo, ele naturalmente teve que responder ao desafio. A Terra da Grama. Deve ser naquela direção. Yuzuki estreitou os olhos. Após confirmar a direção, ele sorriu para Tsunade e Konan atrás dele. Vamos. Ele abriu os braços e esperou. Tsunade, bem treinada naquele momento, rapidamente deu um passo à frente e entrou em seu abraço. Konan, por outro lado, hesitou. Embora ela já tivesse se entregado a ele, estar com outra mulher era novidade para ela. Ela se sentiu um pouco desconfortável. Yuzuki sorriu gentilmente. Depressa. Não me diga que você quer voar para lá sozinho? Na sua velocidade, eu estimo que levaria pelo menos meio mês. Ele disse desamparadamente. Ouvindo suas palavras, Konan corou levemente. Ela gentilmente torceu seu corpo, deu um passo à frente e entrou em seu abraço. A boca de Yuzuki se curvou em um sorriso. Estrondo. Ele disparou em direção ao céu e então voou rapidamente em direção à Terra da Grama. Uma jornada normal levaria pelo menos uma semana. No entanto, com a velocidade de voo de Yuzuki, levou apenas 3 horas do início ao fim. Uau! O vento forte assobiava em seus ouvidos. Konan e Tsunade não conseguiram evitar abraçar fortemente o corpo de Yuzuki. Eles não tinham escolha, sua velocidade era muito rápida. Mesmo que ele tivesse criado uma barreira para evitar que eles ficassem desgrenhados, ainda era avassalador. Se as duas mulheres afrouxassem o aperto, mesmo que um pouco, elas provavelmente cairiam. E quem sabe em que estado elas acabariam então. Uau! A Terra da Grama. Yuzuki já havia levado Konan e Tsunade para as fronteiras do país. Após chegar, ele rapidamente liberou sua imensamente poderosa habilidade de detecção dos 6 caminhos.
Em um instante, toda a terra da grama, tudo dentro de suas fronteiras, estava dentro de seu alcance de detecção. Uma pitada de surpresa apareceu em seu rosto. Ele havia detectado várias auras incomuns. Esse sentimento. A força do oponente era muito poderosa. Além disso, era mais forte do que todos os ninjas que ele enfrentou em muito tempo, mais forte do que todos eles. Enquanto isso, em uma passagem subterrânea altamente escondida na terra da grama. Como vai, Orochimaru? O Zetsu Negro já descobriu Yuzuki Kamizuki. Neste momento, Obito havia substituído sua máscara espiral por uma máscara branca de 3 Tomoe. Por baixo da máscara, um Sharingan carmesim de 3 Tomoe girava lentamente. Ao mesmo tempo, em seu outro olho, havia na verdade um Rinnegan roxo e assustador. Está tudo pronto. O Edo Tensei pode ser executado a qualquer momento. Orochimaru riu roucamente. Bem então, deixe-me ver como você vai lidar com Yuzuki Kamizuki. Ele começou a contemplar secretamente em seu coração. Vendo isso, Obito riu friamente. Bem então, que o plano comece. Capítulo 188. A decepção de Madara com o plano de Obito. O plano começa. Nesse momento, os olhos de Obito estavam cheios de loucura. Claramente, ele havia adotado uma postura completamente defensiva. Ele sabia que mesmo com o Rinnegan de Madara, ele não era páreo para Yuzuki. Portanto, ele teve que utilizar todo o poder que conseguiu reunir. Caso contrário, ele poderia cair nas mãos do inimigo. Tudo bem. O olhar de Orochimaru piscou levemente. Suas mãos começaram a formar selos. Invocação. Edo Tensei, reencarnação do mundo impuro. Ele bateu as mãos com força no chão. Bang. Estrondo. 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 Enquanto o chão tremia, um caixão pálido apareceu diante de Obito e Orochimaru. Kabuto, de pé atrás de seu mestre, não conseguiu evitar estalar a língua. Lá dentro estava Madara Uchiha, o herói do mundo ninja. Dizer que ele não estava animado seria mentira. Bang. No segundo seguinte, o caixão intacto de repente se despedaçou. Um par de mãos agarrou lentamente a borda do caixão. Um homem de cabelos pretos com um penteado selvagem surgiu. Finalmente, uma voz fria surgiu. Aquele sujeito Nagato realmente. Obito. Uf. Madara exalou lentamente. Seus olhos carmesins revelaram um par de Eternal Mangekyo Sharingan. Mas quando ele viu Obito e Orochimaru diante dele, suas sobrancelhas imediatamente franziram. A situação parecia um pouco estranha. Obito, o que está acontecendo? Onde está Nagato? Madara perguntou lentamente. Ao mesmo tempo, Orochimaru não conseguiu evitar engolir em seco. Como esperado do Uchiha lendário. Sua mera entrada e aura haviam dominado completamente a todos. Originalmente, ele estava confiante em sua técnica Edo Tensei, acreditando que poderia controlar o Madara reencarnado. Mas agora parecia que ele poderia ter despertado um monstro aterrorizante. Desde o momento em que a reencarnação do mundo impuro foi realizada com sucesso, a situação já havia superado suas expectativas. Isso não é. Madara começou a reagir lentamente. Ele abaixou a cabeça, examinando as próprias mãos. Podia ver claramente as rachaduras em seus braços. Este não era um corpo após a ressurreição. Isto era. Essa é a técnica de reencarnação do mundo impuro? A coisa desenvolvida pelo irmão de Hashirama? Ele já tinha ouvido falar do Edo Tensei Jutsu de Hashirama antes, mas nunca tinha prestado muita atenção nele. Obito, o que está acontecendo? Onde está Nagato? Madara contornou Orochimaru, seu olhar fixo diretamente em Obito. Quando ele viu o Rinnegan sob a máscara, seu olhar se estreitou ligeiramente. Parecia que Obito não tinha seguido completamente o plano. Afinal, ele queria a ressurreição completa, não esse corpo de reencarnação do mundo impuro. Algumas complicações surgiram. Nagato caiu em batalha. No entanto, posso usar a reencarnação do mundo impuro para trazê-lo de volta a qualquer momento para nosso uso. Obito disse em voz baixa. Conte-me mais. Ao ouvir isso, a curiosidade de Madara foi aguçada. Yuzuki Kamizuki, uma figura que de repente ganhou destaque após sua morte. Atualmente, seu crescimento atingiu um nível incompreensível para nós. Madara Uchiha, talvez até você não seja páreo para ele. Obito disse em voz baixa. Além disso, ele já chegou aqui. Uma batalha inevitável está prestes a começar. Além disso, ele conquistou todo o mundo ninja. As 5 grandes nações, junto com os países menores, se tornaram voluntariamente seus estados vassalos. Ele rapidamente contou tudo que Yuzuki tinha feito ao longo dos anos. Após terminar de falar, uma pitada de curiosidade apareceu no rosto de Madara. Ele é realmente tão forte? Obito assentiu silenciosamente. Se não fosse pela aparição de Yuzuki, ele poderia nem ter despertado Madara. Afinal, ele acreditava que deveria ser ele a realizar o plano Tsukuyomi infinito. Quanto poder de luta temos do nosso lado? Madara perguntou calmamente. Obito respirou fundo e disse, um usuário do Mangekyo Sharingan que não consegue ativar o Susanoo ou Uchiha. Além de mim, e Nagato quando eu reviver. Depois que ele terminou de falar, Madara soltou um sorriso frio. Obito, estou decepcionado. E as bestas com cauda? Ele perguntou novamente. Nós capturamos uma cauda, 4 caudas, 5 caudas, 7 caudas e 8 caudas. O Jinchuriki 2 caudas é o servo de Yuzuki Kamizuki. O Jinchuriki 3 caudas é o Mizukage de Kerigakuri. O Jinchuriki 6 caudas também está dentro de Kerigakuri. O Jinchuriki 9 caudas é outro servo de Yuzuki Kamizuki. Obito disse rapidamente. Dessa perspectiva, depois de todos esses anos, seu plano não fez muito progresso. Madara beliscou a ponta do nariz. Tudo bem.
Deixa o resto comigo. Ele parou na frente de Orochimaru e olhou para ele. Orochimaru, eu conheço seu perfil. Você é um gênio. Use o Edo Tensei para trazer Nagato de volta. Afinal, ele pode ser considerado uma força de combate. Além disso, aquela pessoa lá fora, ele é o Yuzuki Kamizuki que você mencionou? Depois que Madara terminou de falar, ele rapidamente olhou para cima. Ali, uma pessoa estava parada no ar. E sua aura era forte. Capítulo 189. Elogios de Madara para Hashirama. Ele é um fanboy? O olhar de Madara lentamente se fixou no teto acima. Embora sua linha de visão estivesse bloqueada pelo teto, sendo o indivíduo poderoso que era, ele já havia detectado a presença de Yuzuki no espaço aéreo acima no momento em que chegou. O quê? Ele já está aqui? Ao ouvir suas palavras, Orochimaru e Obito não conseguiram evitar sentir uma onda de pânico em seus corações. Apesar da força formidável de Madara, o longo governo de Yuzuki naturalmente tornou sua aura de autoridade ainda mais avassaladora. Aquele cara, ele é realmente tão forte? Madara ficou surpreso com as reações dos dois, franzindo levemente a testa. Parecia que, pela situação atual, as coisas não estavam muito otimistas para o seu lado. Ele não é apenas forte. Ele é insanamente forte. Obito disse gravemente, mesmo que eu tenha transplantado seu Rinnegan, posso garantir que ainda não seria páreo para ele. Ele estava agudamente autoconsciente naquele momento. Apesar de ter transplantado o Rinnegan e ser capaz de controlar a estátua demoníaca do caminho exterior, ele sabia que não seria páreo para Yuzuki. Neste ponto, eles devem confiar no poder de Madara. Ressuscite Nagato rapidamente. Vou encontrar aquele cara primeiro. Madara disse com uma risada fria. Ele nunca imaginaria que Obito teria tanto medo de alguém. Isso o deixou ainda mais curioso sobre a identidade e a força do inimigo. Estrondo. No segundo seguinte, ele saltou, saindo diretamente da base subterrânea e correndo rapidamente em direção ao exterior. Ufa! Obito! Uchiha, é isso? Orochimaru soltou um leve suspiro neste momento, então olhou para o homem de máscara branca diante dele. Obito falou indiferentemente, invoque Nagato. Orochimaru saber seu nome real não importava agora. Afinal, Madara já estava enfrentando Yuzuki. Eles tinham que derrotá-lo a todo custo. Naquele momento, eles precisavam usar todos os meios disponíveis, qualquer método que pudesse fortalecer o poder de batalha do seu lado. Tudo bem, Orochimaru respondeu sem hesitação. Para ele, mesmo que não pudessem vencer, ele ainda poderia escapar. Se nada mais, ele tinha muitos esconderijos. Embora Kirigakuri tenha descoberto e eliminado alguns, um coelho astuto tem 3 tocas. Além disso, ele era uma cobra. Ele deveria ter pelo menos 18 tocas. Enquanto isso, Madara havia chegado à superfície. Em frente a ele estava um jovem com um leve sorriso, olhando-o atentamente. Yuzuki Kamizuki. Madara cruzou os braços e soltou uma risada fria. Embora eu não saiba o quão forte você é, sua existência já atrapalhou meus planos. Ele lentamente alcançou suas costas, tirando seu leque de guerra Uchiha. A grande batalha parecia prestes a irromper. Além disso, Yuzuki Kamizuki, se você vai lutar comigo, não há necessidade de trazer 2 mulheres, ah? Madara inclinou a cabeça, olhando para Konan e Tsunade atrás dele. Ele franziu a testa, preferindo lutas 1 contra 1, e não gostando de lutar com mulheres. Mestre. Konan deu um passo leve à frente. Embora a luta ainda não tivesse começado, ela podia sentir pela aura de Madara que ele era definitivamente a presença mais forte que ela havia encontrado até então. Além de Yuzuki, é claro. Ela sentiu uma pontada de preocupação por seu mestre e marido. Não se preocupe. É só Madara Uchiha, afinal. Yuzuki disse com um leve sorriso. Madara Uchiha? Achei que ele parecia familiar. Tsunade exclamou ao ouvir suas palavras. Ela examinou Madara ressuscitado pelo Edo Tensei e então disse entre dentes. Você é mesmo Madara Uchiha? Madara ficou em silêncio por um momento. Tal pergunta não merecia uma resposta. Este estado, ouvi sobre ele do meu tio-avô. Tsunade disse incrédula, balançando a cabeça, olhos pretos, mas essas fissuras rachadas. Este é um corpo de reencarnação do mundo impuro. Você foi trazido de volta pelo Edo Tensei? As memórias de Madara lentamente se agitaram. Seu tio-avô? Aquele pirralho do Tobirama Senju? Então você é, neta do Hashirama? Parece que me lembro. Tsunade, não é? Ele soltou uma risada fria comparado ao seu bisavô Hashirama. As células do clã Senju no seu corpo são muito fracas. Pobre Hashirama. Será que a liberação de madeira dele não foi herdada por ninguém nas gerações posteriores? Ele caiu na gargalhada. Yuzuki levantou uma sobrancelha. Então, Madara era um fã de Hashirama? Capítulo 190. Este é o seu Susanoo perfeito? Estou decepcionado. De fato, o poder de Hashirama, sua vontade, nem todos podem herdá-lo. Só eu. Madara olhou para seu próprio peito com grande satisfação. Aqui o rosto de Hashirama foi impresso, e ele também possuía o poder de liberação de madeira. Além disso, embora ele estivesse atualmente em um corpo reanimado, o poder de liberação de madeira dentro dele já havia começado a aumentar infinitamente. Essa sensação de poder infinito fez sua confiança aumentar. Ninguém pode derrotar a mim e Hashirama. Além disso, agora mesmo Madara murmurou para si mesmo, tornei-me um com Hashirama. Eu sou Madara. E eu também sou Hashirama. Ha. De repente ele caiu na gargalhada. Vamos, Yuzuki Kamizuki. Lute comigo. Ele estava tão animado que mal conseguia se conter. Yuzuki, parado em frente a ele, encolheu os ombros, impotente. Tudo bem, eu vou brincar com vocês.
Então ele se virou: vocês meninas apenas assistam de lado. Faz um tempo que não estico meus músculos. Quanto ao Madara, ele pode ser apenas interessante o suficiente para despertar um pouco meu interesse. Ao ouvir essas palavras, Madara imediatamente ficou descontente. O sorriso em seu rosto endureceu levemente. Garoto, eu, Madara Uchiha, já vi inúmeros oponentes fortes na minha vida, mas nunca vi ninguém tão arrogante quanto você. Hey! Yuzuki virou a cabeça de repente. Com uma expressão e postura extremamente arrogantes, ele disse: bem, hoje você tem. As veias na testa de Madara imediatamente saltaram. Neste momento, ele não queria nada mais do que matar Yuzuki imediatamente. Estrondo. No segundo seguinte, ele não hesitou mais. Ele imediatamente levantou seu leque de guerra Uchiha e o balançou ferozmente em direção ao inimigo. Vendo isso, Yuzuki levantou levemente o braço, bloqueando casualmente. Clang, clang. O som de metal colidindo imediatamente ecoou. Madara sentiu apenas uma sensação de dormência na membrana do polegar. Ao mesmo tempo, ele saltou, pousando rapidamente em uma pedra atrás dele. Esse cara, como a defesa do corpo dele pode ser tão forte? Ele murmurou. Neste momento, Yuzuki também não hesitou. Seu Mangekyou Sharingan carmesim foi ativado de repente. Ao ver isso, as pupilas de Madara se contraíram bruscamente. Mangekyou Sharingan? Você é do clã Uchiha? Ele exclamou em choque total. Não. Yuzuki sorriu fracamente: eu sou mais forte que o clã Uchiha. O Mangekyou é apenas uma das minhas muitas habilidades. E uma bem comum. Venha, deixe-me ver seu Susanoo perfeito. Não diga que eu não lhe dei uma chance. Ele sorriu levemente. Após dizer isso, chakra azul profundo irrompeu violentamente do corpo de Yuzuki. Seções de ossos extremamente pálidos apareceram imediatamente em sua forma. Susanoo forma perfeita. Um enorme Susanoo de repente fez sua aparição deslumbrante. Essa foi a primeira vez que Yuzuki usou Susanoo. Afinal, ele nunca tinha encontrado um oponente adequado para testá-lo antes. Agora, Madara era claramente um excelente candidato. Quando Madara viu o outro grupo manifestar o Susanoo, uma expressão mais séria e atonita apareceu em seu rosto. Yuzuki tinha acabado de dizer que não era um membro do clã Uchiha, mas ainda podia usar o Susanoo. Essa pergunta deixou Madara intrigado, não importa o quanto ele pensasse sobre isso. No entanto, Madara não tinha muito tempo para ponderar essas questões agora. Neste momento, ele só precisava saber de uma coisa. A aparição de Yuzuki já havia começado a atrapalhar seus planos. Então ele agora tinha que fazer tudo em seu poder para matá-lo aqui. Claro, isso era apenas um desejo seu. Se for esse o caso, Susanoo forma perfeita. Neste momento, Madara gritou alto. Então, todo seu corpo de repente ficou mais alto. Chakra azul também começou a jorrar, derramando freneticamente. Num instante, 2 Susanoos perfeitos apareceram de repente na terra da grama. O Susanoo de Madara tinha 500 metros de altura. Como um gigante colossal, ele bloqueava o céu e o sol. Ao mesmo tempo, Yuzuki também estava olhando para Madara, que tinha acabado de completar seu Susanoo perfeito. Então ele ficou um pouco curioso. Madara, esse é seu limite? Neste momento, Madara, flutuando dentro do cristal de energia em forma de diamante de seu Susanoo perfeito, ouviu estas palavras. A expressão em seu rosto imediatamente se encheu de desdém. O que há de errado? Embora eu não saiba como você ativou o Susanoo, você não é quase igual a mim. Antes que ele pudesse terminar de falar, Yuzuki de repente soltou um leve suspiro. Se esse é o limite do seu Susanoo, então, só posso dizer que é bem medíocre. Depois que ele suspirou no segundo seguinte, o Susanoo abaixo dele de repente subiu novamente. Aparentemente, esse não era o limite do seu Susanoo.